Eu queria saber quais são as dúvidas de vocês, o que vocês têm de curiosidade ou dúvida. Ah, professora, não entendi bem o conteúdo Brasil Império, Brasil Colônia, o que vocês não entenderam? Se vocês estão com alguma dúvida, algo que está na questão, se está tranquilo o conteúdo, como que vocês estão assimilando? Tá tranquilo. Não sei na hora da prova, né? Se vai dar branco. Na hora da prova a gente esquece tudo, né? Não, mas não é possível. A prova de vocês está boboca? Se tiver facinho vai ser bom. Agora, se tiver difícil, a gente vai esquecer tudo mesmo na hora. Dá um branco na gente. Eu tenho certeza que se vocês estudaram direitinho o conteúdo que foi passado, vocês têm uma lida na apostila, estudarem isso que eu encaminho para vocês, eu tenho certeza que vocês vão se sair super bem na prova. Não tem como errar. Não tem mesmo. Tá bem tranquila. Tomara. Aí a prova, professora, a prova vai ser online, né? Vai ser aí na faculdade. Meninos, eu não sei ainda, nós professores ainda não sabemos como que vai ser esse sistema da prova de vocês. Assim que a coordenação passar para a gente um respaldo, provavelmente também eles vão mandar algo no e-mail de vocês falando como que vai ser essa prova, como que vocês vão acessá-la, mas assim que nós soubermos alguma notícia, né, eu repasso para os representantes, né, a representante e o vice, e eles provavelmente vão falar com vocês, mas até agora nós não recebemos, tá? Mas logo eles encaminham, é porque eles estão organizando, a coordenação está organizando essa questão direitinho para ficar de forma mais fácil e bacana para vocês acessarem, tá? Por isso que eu ainda alguma resposta para dar para vocês sobre como que é esse mecanismo das avaliações, certo? Certo. Agora, em relação ao conteúdo, vamos lá, Brasil Colônia. Vocês têm alguma dúvida? Professora? Oi. Eu perguntar um negócio. Da aula passada, você não deixou aberto para a gente da aula pedagógica de sexta-feira, você não deixou o local da gente enviar a tarefa. Eu tentei todas as formas aqui, não consegui. Então, não sou eu que mexo. Mandei pro Ender. Não sou eu que mexo com a estrutura da plataforma, eu só faço a inserção. Tem um técnico, um professor adequado para essa estrutura. Eu solicitei ele hoje. Só que o que ele me falou? Que ele estava muito corrido, estava na correria hoje. Provavelmente amanhã ele soluciona isso para vocês. É na última aula de sexta-feira, né? Isso, eu já fiz a tarefa e tá para enviar e não consegui enviar de forma nenhuma. Isso, o Endel entrou em contato comigo e eu falei, ele chama o professor José Carlos. Eu falei com o José Carlos e ele provavelmente hoje ele não teve tempo ainda de organizar. Certo? Então, tá. Aí, outra dúvida também. Ele organiza. Tá. Então, tá, é sobre isso. Obrigada, professora. Pois é, a gente não tem noção. Outra dúvida? Qual seria? Francinete, que está falando? Não, professora. Qual que é a outra dúvida? Não? É sobre a atividade aqui que eu vi aqui, mas é para o fim. É porque eu tô com dúvida que você não explicou direito se é para marcar X na tarefa ou se é para ser verdadeira ou falsa a resposta que é para dar aqui. É marcar X. Deixa mais no final da aula, pode ser? Ou responde agora? É marcar X, todas as atividades. É marcar X? Só que vocês têm que abrir outro... É porque na última não tá explicando. Isso, é marcar X. Vocês vão abrir Nas duas primeiras tá marcar X. Na última não tem, tá escrito responda. E não tem nada lá se é verdadeira, se é falso, se é marcar X. Não tem marcar X. Tá para responder, não tem nada para responder. Não importa, X. Não importa o meio, pessoal. Se é verdadeiro, se é falso ou se é X, não importa. É a resposta certa. Mas você pode marcar X. Todas essas então tá bom, marcar X, tá? E você abre um outro arquivo e envia a atividade. Certo? Tá bom. Uhum. Funcionou? Ok. Deu para entender, né? Entendi. Então vamos começar com o Brasil Colônia.
que vocês têm de dúvida? O que ainda não parece que não ficou bem claro? O que ainda teria assim de dúvidas, de exclamação, de sugestão? O que vocês estão em dúvida com o que a respeito do Brasil Colônia? Como é uma revisão, nós temos 40 minutos para dar essa revisão, eu não tenho como eu espaldar todo o conteúdo para vocês em 40 minutos. Tá? Todo o conteúdo que a gente viu quase metade de um semestre, né? Então, assim, eu preciso trabalhar em cima das dúvidas de vocês a respeito de cada período. A gente sabe que eu não cobro em prova ano histórico, né? Data, e eu não cobro contextualização histórica. Eu priorizo mais os vínculos com a educação. Então, na educação, né, que foi desenvolvida no Brasil durante 3 séculos aí, era uma educação elitizada, né, prioriamente. Ela era uma educação apenas para a elite, né? Os filhos dos colonos, os índios, né, aldeados, começaram a entrar um pouquinho na educação, mas a gente sabe que essa educação ela era elitista, certo? O primeiro método, né, a ser instaurado no Brasil no século XVIII, começou com a educação jesuíta, certo? Alguém pode me dizer o que foi essa educação jesuíta? Mais alguém? Giovana, Oi. a Cristina, educação jesuíta era aquela que era feita pelos padres, jesuítas ou não, que eram pagos pelo governo da época, né? Só que eles tinham um ensino muito exclusivo, muito peculiar ao que eles queriam que fosse ensinado. É isso? Isso. A gente não pode esquecer que eles eram missionários, né, de uma ordem fundada pelo o Inácio de Loyola, lembra que eu falei para vocês? Que ele atuava na conversão mesmo dos povos nativos, né, da América. Eles eram herdeiros do movimento escolástica, né? Uma educação tardia, né, que predominava na região. Então, o que nós não podemos esquecer? Que era uma educação voltada para a catequese, uma educação voltada para o ensino religioso, já que a Igreja Católica ela tinha o predomínio do domínio político, né, o predomínio político. Então, ela era uma educação mais voltada para valores religiosos, né, voltadas para a formação de valores religiosos, né? Certo? O que mais, Nendo? Que a gente pode citar No caso, eles adquiriram poder com isso, né? Os jesuítas, no caso, né? Uhum. Mas lá para frente. Uhum. Eles usavam isso para ter força política, não é isso? Isso. E lembrando sempre que o ensino era o predomínio mesmo, era para a elite. Logo após que foram abrindo esse ensino para os nativos, né? Mas o ensino, à primeira instância, ele era totalmente elitizado. Ele era totalmente de cunho elitista, né? Ele não era um ensino mais liberal, uma educação laica, né? E no Brasil República começou-se a querer se estabelecer um movimento aí da laicidade. Mas esse ensino antes ele era totalmente privado, burguês, elitista. Ao meu ver, parece que a população participasse da sua religião, porque parecia assim que já que não eram filhos de colono, já que não eram os próprios colonos, né, eles não tinham direito a participar, a partilhar a religião do outro, né, a religião dos seus senhores. Então parecia que a todo tempo o negro, o indígena, eles eram subclasse. Eles não tinham não precisavam de religião alguma e não pertenciam à mesma casta,
elitista, né? Quando a gente fala em casta, é esse poder econômico mesmo, social que eles tinham, né? Hoje a gente fala burguesia, né? Mas naquele tempo era casta, certo? Alguma dúvida nesse período jesuítico? Não, tranquilo. Só no fim dele que aí tem a transição, né? A transição que é... Isso, a aquisição não conseguiu ver esse meio como algo positivo, né? Porque como que eu vou aderir a um movimento educacional que engloba só ao viés religioso? Está errado. A religião ela deve servir como um meio para adquirir determinado fim, não como um fim, né? Ela deve ser apenas como um meio e não como um percurso total, né? Que finda sua vida nela, não. Então, essa questão também da influência da Igreja Católica, a Igreja Católica todo tempo interferindo no governo, né, do Dom Pedro, ele não estava bacana, do Inácio de Loyola, e do Dom Pedro também não estava bacana. Então, eles não gostaram dessa interferência. Sendo assim, eles quiseram voltar o poder para pro regente da época, né, que no caso era o Inácio de Loyola. Eles queriam voltar o poder nas mãos realmente da política e não da Igreja Católica, porque essa interferência ela estava sendo positiva no quesito financeiro, porque a Igreja Católica ajudava também com os lucros dos fiéis, mas de certa forma destituía o poder da sua centralidade, né? É igual hoje, se a gente tem um presidente que não governa o país, ele é destituído de toda a sua presidência, não é? Ele não está, de certa forma, exercendo sua função, exercendo seu cargo. Ele se destitui completamente. E quem passa a assumir o poder são outras instituições, outros órgãos, né? Hoje nós temos o legislativo, o executivo, a própria igreja também, que não deixa de interferir, né? Mas nós temos vários órgãos que também interferem nas ações presidencialistas, né? É nisso que institui a Constituição, né? É isso que delega a Constituição, as interferências de todo o meio para delegar determinadas ordens. Não basta apenas o presidente sancionar a lei. Essa lei precisa ser aprovada por outros recursos, por outros ministros, por outros recursos mesmo para ser aprovada, para essa lei entrar em vigor realmente, entrar em vigor de fato, né? Então não basta só a palavra do presidente para que essa lei seja sancionada. E desde meados ali do século XIX, século XVIII, isso sempre deu muita margem para desconstruções mesmo históricas, a não aceitação. Giovana? Oi? Giovana, licença, tá dando muito ruído, eu não tô entendendo. Muito ruído? Tem cachorro latindo, criança falando. Mas o cachorro não é aqui não, o meu morreu. Tadinho, sério? Esse é os microfones abertos, então. Vamos fechar os microfones aí, pessoal. O Baruquinho era cardíaco, né? Não tinha como. Tadinho. Sempre foi o Baruquinho, tadinho. Então, essa interferência no governo, ela sempre foi muito... O governo sempre foi muito afetado por essa interferência, né? Não é de hoje, se a gente for parar para pensar, que existe essa interferência. Tanto na esfera econômica, na esfera social, na esfera política. Se a gente for parar para pensar hoje, quem estabelece as leis que era de cunho totalmente privado, né? Totalmente assim, familiar, agora tem essa interferência, né? Governamental no que é de mais particular, no que é de mais... tem algo mais particular que é a sexualidade? E hoje nós temos interferência de esfera pública na própria sexualidade alheia, né? Então tá bem complicado, tá? O que vocês acham? Muito complicado. Se a gente for parar para pensar, o governo quer agir, quer usar de mecanismo
para interferir na própria conduta humana, na própria, assim, no próprio livre-arbítrio, né, digamos, no próprio livre-arbítrio humano. E isso a gente não pode aceitar, né, essas interferências. O que é particular, o que é privado, é privado. O que é social, o que é plural, é comum, tudo bem. Mas o que é particular não é. Certo? Então, a educação jesuíta se finda, os jesuítas voltam para Portugal, né? E aí fica meio que solto. Aí, o que é delegado o método do trívio e do quadrívio, vocês lembram? Uhum. O que é o método do trívio e do quadrívio? Foi um método para estruturar a educação, para que ela não fique só num campo religioso, para que o conhecimento científico. E o que é o método do trívio e do quadrívio? Não, eu confundi com o Lavoisier aqui. Eu tô Esse confundindo os trívio aí dois. seria lógica, gramática, e o quadrívio seria aritmética, música, essas coisas? Isso. Geometria, astrologia. Histórica. Uhum. Isso mesmo. O trívio e quadrívio. Trívio, gramática e retórica, né? E a gente tem que pensar que era um método de uma educação mais liberal, né? Tentava colocar como uma educação liberal mesmo, no sentido de não monopolizar o ensino apenas para as questões religiosas, apenas para as questões aí da catequese, as questões que envolvia realmente a centralidade da Igreja Católica, né? Era uma forma de destituir o poder da Igreja Católica, mesmo que seja apenas da educação, né? Já que na política mesmo, as esferas políticas mesmo, no sentido governamentais, a igreja tinha todo o poder, toda a interferência, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não vai cobrar a data, não, mas qual foi a data que iniciou esse método, né, de trívio e quadrívio? É lá em 1563, está preocupado. Eu não entendi. 1563, com o 63? Colégio de Évora. Perfeito. Então, o trívio, gramática histórica, né? Esse método partiu, né, do ensino medieval, né, para tentar consumar a educação de forma mais democrática, né? Então, segundo autores da filosofia, né, baseada no método filosófico do trívio e do quadrívio. Trívio, gramática e retórica, e quadrívio, mais para a literária, né? Essa metodologia, né? E uma forma também de tentar redefinir a prática pedagógica, né? O método pedagógico, né? Se a gente for parar para pensar. Sobre esse método do trívio e do quadrívio, a educação jesuíta ela se finda, o governo destitui os jesuítas, volta para Portugal e institui um novo método, a Meritânia. Brigar com a Meritânia, entrando só essa hora. Institui esse novo método, né, que valorizava aí a gramática, a letras, a filosofia, a matemática, a literatura, como forma de tentar conduzir esse ensino para que as pessoas tenham mais conhecimento, né, para uma certa formação, que ela saia apenas do plano ali do senso comum, dos mandamentos, mas que passa a ser um ensino mais científico, de cunho mais científico, né? A filosofia, a teologia, só que de forma bem mais discreta, né? Quem está falando comigo?
Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Até agora tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. E outro que eu queria trabalhar com vocês sobre aulas regras, lembra? O que que vocês estudaram? Lembra sim? O que que vocês... Eu não tô entendendo o que você tá falando. Tá falhando. Cortando. Tá cortando algumas partes, Giovana. Depois vocês assistem o vídeo de novo, que vai dar um melhor base para vocês estudarem. Tá bom. Sobre as aulas régias, o que que vocês entendem por aulas régias? Que eram aulas por professores nomeados pelo governo, é isso? Isso. O governo se preocupou, né, com professores de certa formação, porque até então a formação ela era muito restrita, né? O professor ele não tinha a formação adequada, a formação mesmo sólida para transferir esse ensino. Então, o Marquês de Pombal, né, ele viu a necessidade de formação mesmo, de capacitação docente, né? De capacitação para transferir esse ensino de forma mais clara, objetiva e com fundamentos. Não basta você ter um ensino na base comum, no plano do senso comum, da capacidade de conhecimento científico, de bases científicas, né? E essa base científica é através de muito estudo, muita capacitação, referenciando teóricos, né? Referenciando anos, datas, movimentos sociais, marcos históricos. Então, não bastava ter um ensino por si só, por conta própria, baseado no senso comum. Tinha que ter uma formação capacitada. Esses alunos, eles necessitavam de uma formação adequada, uma formação, uma prática pedagógica mais estabelecida, mais firmada, mais democrática até com eles mesmos, né? Então, em 28 de junho, em 1759, ele tem necessidade realmente desse ensino ser transmitido com bases mais sólidas, né? Por isso, os professores passam a ser nomeados por professores régios, né? Com aulas régias, né? Professores nomeados pelo governo. Meritânia, o que aconteceu, Meritânia? E essas aulas régias... Boa noite. Boa noite. Hoje você demorou. Tudo não tá legal, professora. Quem faz rádio tem dia que tá para baixo, tem dia que tá... Eu sei como que é. Somos humanos. Mas tô aqui. Vou fechar a câmera porque eu não tô bem. Ah, mas eu tô aqui. Certo. Vou fechar a minha também, porque eu não tô bem hoje. Então, essas aulas régias, pessoal, elas tinham como objetivo preencher as lacunas deixadas pelos os governos passados, né? Porque já que eles promoveram uma educação baseada no ensino religioso e uma educação que não foi para frente, né? Eles não aprenderam muita coisa, os alunos não tiveram uma base sólida, né? Então, com o intuito de preencher essas lacunas deixadas aí pelos jesuítas, eles tentaram secularizar o ensino. Quando a gente fala assim, secularizar, é no sentido de universalizar, no sentido de cada aluno receber um ensino de forma igualitária para todos, de forma com que todos irão aprender, irão dominar esse ensino. Então, o Marquês teve essa preocupação, né? Não basta a capacitação docente do professor. Essa capacitação também deve ser do aluno. Então, para secularizar esse ensino, vamos tentar colocar esses professores com essas aulas régias, né? Para tentar preencher essas lacunas deixadas pelos jesuítas, né? E no governo pombalino, deu ênfase muito aos estudos de menores aprendizes, né? Uma educação voltada ao público mais iniciante mesmo, às crianças, aos jovens, né? Eles tiveram muita importância nesse período histórico, porque eles precisavam
se adequarem, né, desde muito novo nesse novo sistema. Então, foi importante essa participação da juventude, da criançada, né, com a participação desses professores regentes das aulas régias, viu? Nosso vídeo vai cair, aí eu vou mandar o link para o Wendel. Certo? E agora, podia durar mais tempo, 1 hora cada vídeo. Podia ser mesmo. Vou te mandar o link aí, Wendel. Ok. Espera só um pouquinho que meu computador demora para salvar o arquivo. Ele tem que converter, tá? Aí demora uns 15, 20 minutinhos. Ok. Até agorinha.